Existem dois tipos básicos de transistor que são transistor bipolar de junção, TBJ, e transistor de efeito de campo, FET. Primeiramente vamos ver sobre o transistor bipolar de junção, TBJ. É importante falar inicialmente sobre dois tipos de transistores existentes, o NPN e o PNP. Isto implica diretamente na forma de polarizar o transistor. A estrutura de um TBJ corresponde a dois diodos de junção PN, representados pelas divisões entre os terminais que constituem o transistor. Sabendo que um diodo opera em três regiões distintas, que seriam de condução, polarização direta, corte, polarização reversa, e ruptura, polarização reversa, apenas a última delas não pode ser adaptada ao transistor em questão. Como mostramos anteriormente, é importante reafirmar que os transistores atuam em quatro zonas: região de corte, zona ativa, região de saturação e região de ruptura. Sobre a região ativa compete dizer que as condições para operar nessa região são: primeiro, junção base-emissor diretamente polarizada, ou seja, VB é menor que tensão linear. Segundo, junção base-coletor inversamente polarizada, ou seja, zero menor que VBC, que por sua vez é menor que VCC. Terceiro, zero menor que VCE, que por sua vez é menor que VCC. Deixo para vocês a seguinte ressalva: tensão linear é definida pelo material com que é feito o transistor. Caso seja o silício, o valor dessa grandeza será de 0,6 volts. Primeiro, corrente do coletor determinada pela expressão IC igual beta de CC vezes CB, onde beta vezes CC é o ganho estático de corrente do transistor, relação entre as correntes que sai pelo coletor e que entra no emissor. Segundo, amplificação de sinal da tensão, variável, com ganho da ordem de centenas. Zonas de corte e saturação. Operando nas regiões de corte e saturação, um transistor assume o comportamento de uma chave, ou seja, interruptor aberto ou fechado. Em eletrônica digital, essas duas situações do dispositivo a que se assemelha equivalem respectivamente a valores lógicos do tipo 0 e 1, falso ou verdadeiro. Na zona de corte, o transistor equivale a um interruptor aberto quando no coletor a corrente será nula. Logo, a tensão entre coletor e emissor equivale à tensão contínua aplicada sobre ele, VCE, igual VCC. Nesse caso, IB mais ou menos igual a zero. Na zona de saturação, o transistor corresponde a um interruptor fechado. Dessa forma, a tensão entre coletor e emissor será praticamente nula, da ordem de 0,2 volts para transistores de silício, e a corrente no coletor atinge seu valor máximo limitado apenas pela resistência associada ao mesmo. IC é igual VCC dividido por RC. Temos ainda que a corrente no coletor deve ser infinitamente menor que a da base, e a tensão entre base e emissor VBE será de 0,7 volts para transistores de silício. Região de ruptura, breakdown. Existe um valor limite de tensão especificado, acima do qual o transistor sofre algum dano ou avaria. Tal valor máximo nunca poderá ser, portanto, ultrapassado quando da operação nessa zona. As principais aplicações de transistores seriam como amplificadores de corrente ou tensão, e como controle on ou off, ou seja, chaves do tipo liga-desliga. A única maneira na qual o transistor é capaz de funcionar seria quando encontra-se polarizado. Como todo componente eletrônico, a tensão aplicada a eles não pode sofrer variações bruscas. Dessa forma, temos que definir a região em que irão operar sob corrente contínua. Isso está relacionado diretamente à aplicação em que se deseja utilizá-los. Por hoje é só. Prosseguiremos analisando os transistores. Não percam os próximos vídeos e não se esqueça de inscrever-se no canal, curtir e acionar o sininho. Contamos com você!